Ah, peraí. O amigo de um amigo, a gente tem que ver o que cada um vai falar. Da Eu Bruna. já sei. Eu pensei em falar do... Pode falar. Da... Eu já sei o que eu vou falar também. Então tá, então vamos lá. 1, 2, 3 e... Opa! Tá começando mais um episódio do nosso podcast Amigos de um Amigo Meu. E hoje nós vamos... eu sou Guilherme Nossais. Gabriel Nossais. Rodrigo Salem. E hoje nós vamos apresentar pra vocês uma amiga de uma amiga minha que... Ô, Rô, você já foi pra Milão? Você que é um cara Não. viajado. Tem uma praça lá que a galera coloca milho na mão e as pombas sobem nas pessoas e começam a comer. Tipo, fica parecendo um espantalho, assim. Essa amiga de uma amiga minha tentou fazer isso só que em Osasco. O pessoal não curtiu muito, não. É, não deu pra... Em Milão é bonito, Osasco não. Essa amiga de um amigo meu, ela mora na capital do hot dog e já tem mais de 35 hot dogs no pote no currículo. Essa amiga de uma amiga minha é conhecida por ter uma sensibilidade bem elevada e ter previsões do futuro. Bruna Bife, pessoal! Meu nome é Bruna Bife e eu sou conhecida por produzir a Farofa de Osasco. Me inscrevi 3 vezes no BBB e o máximo que eu recebi foi um ô coitada. Aí, ó. Porra, que legal te ter aqui, Bru, de verdade. Fazia tempo que a gente não te via. O Pumba vai aparecer, não tem problema. Nossa, eu descobri várias coisas sobre a minha pessoa que eu não sabia. Ô, Bru, pra começar, pra te tirar do anonimato, eu vou perguntar, quem que é a Bruna Bife? Cara, a Bruna Bife é uma osasquense. Tô brincando. Na verdade, eu sou da Zona Leste, Jardim Imperador. Tá? Não sei se vocês sabem disso. Pior que Osasco? Pior que Osasco. Pior que Osasco. Mas sou conhecida como uma garota de Osasco, né? Que adora cachorro quente. Advogada. Cachaceira pra cacete, devota de Zeca Pagodinho. Cara, acho que o Zeca Pagodinho e você iam se dar super bem. Eu tenho... É que nem a Anitta, Girl from Osasco. Você chegou a fazer essa montagem, não chegou? Fiz. Eu adoro fazer montagens e fiz uma. Vão ao Instagram da Bruna Bife, que é aí uma coisa imperdível. E por falar em Instagram, Bru, você tem lá na sua sub, não sei se você fala sub ou se você fala bio. É sempre uma discussão né? muito grande aqui, porque eu só conheço como sub. E tá lá escrito, primeira informação, direito da mulher e consumidor. E aí eu queria te perguntar, o que seria direito da mulher? Tipo, como é que você atua com o direito da mulher? Tipo, o que engloba esse conceito, direito da mulher? Bom, na verdade, eu coloquei lá direito da mulher não especificamente porque eu atuo nessa área, né? Assim, como mulher e como advogada, querendo ou não, eu tenho algumas... sempre que possível, eu tento ir para esse lado do direito da mulher, direito da defesa da mulher, principalmente relacionado à questão da violência doméstica, a Lei Maria da Penha, né? Então, tudo que engloba o direito, o feminismo e o direito da mulher, eu tento atuar, não de forma profissional, porque eu atuo muito como direito do consumidor, mas na minha vida, né? Então, peguei essa área como a minha válvula, assim, digamos assim, para as horas que eu não estou atuando como advogada onde eu trabalho, para poder ajudar mulheres que precisam, de uma certa forma, de uma ajuda, né? Porque, a princípio, quando eu decidi fazer direito, eu pensei em fazer direito justamente para ajudar algum tipo específico de público. Uhum. E aí eu escolhi as mulheres como o meu principal público. Então lá, vira e mexe, eu faço alguma postagem, alguma coisa nesse sentido. Mas hoje pra existe alguma área do direito que atua exclusivamente, tipo... Pra mulher? Pra esse tipo de mulher, enfim, ou coletivos, enfim. Então, existem advogadas e escritórios que atuam no direito da mulher, principalmente na questão da defesa, né, dos seus direitos. Quando a gente fala em direito da mulher, assim, normalmente o que mais se mete é a questão da Lei Maria da Penha, da violência doméstica, Fazer uma tudo mais. seria só isso, né? Mas não é só isso, né? Existem outras milhares de questões envolvendo o direito da mulher, relacionada ao direito da família, relacionada ao direito, assim,
todo direito, todo tipo de direito que a gente possa estudar tem um pouco relacionado ao direito da mulher. Mas, normalmente, infelizmente, a gente é remetido pra questão penal e blá blá blá. É que não é uma área específica. É, né? não Então, é que por nem exemplo, direito penal, direito civil. então, por exemplo, se a gente pega feminicídio, aí a gente vai com direito penal. Se a gente pega, por exemplo, o fato das mulheres ganharem menos do que os homens pelas mesmas funções, isso é o direito trabalhista, né? Então não é especificamente uma... É como se fosse um nicho específico, né? No direito do trabalho, por exemplo, a gente pode falar também da questão do direito das mulheres em relação à questão da equiparação salarial, enfim, depende muito. E como é que você vê esse processo, Bru? Porque quando eu às vezes em que eu ouvia as mulheres falando de seus direitos, de feminismo, me deu a impressão que cada uma se manifesta de um jeito diferente, assim. Acho que o feminismo é muito individual, assim. Não sei se eu tô correto. Tipo, cada um tem a sua concepção, sabe? Não, exato. Porque quando a gente fala de... É que é difícil você... Como que eu posso falar? É complicado você definir algumas coisas, né? Se tratando principalmente de questões tão profundas como o feminismo e qualquer coisa do tipo. Então, cada pessoa vai ter uma opinião sobre aquilo, né? O que a gente não pode deixar de, por exemplo, achar... É que existem coisas básicas, entendeu? Por exemplo... a mulher ser tratada com respeito, a mulher ser tratada da mesma forma que um homem. Então, essas questões são coletivas, todo mundo concorda, né? Quem não concorda também tá completamente errado. Mas existem algumas coisas específicas que vai existir essa discordância, mas esse é o direito, isso é a sociedade, né? Não dá pra gente enquadrar absolutamente nada. E você tem notado uma melhora, assim, mais atenção? Na questão dos direitos. Sim, é que, assim, levando em consideração desde de como eu me entendo como mulher, como gente até agora, houve uma melhora significativa em relação às questões das mulheres, né? Principalmente porque agora se discute muito isso, a questão do feminismo. Porque o feminismo antes não, ainda é um pouco taxado como algo, muito desnecessário, muito invasivo, não há necessidade de fazer isso, todo mundo é igual e fica naquela coisa, né? Mas houve uma melhora significativa, só que ao mesmo tempo em que houve uma melhora significativa, por exemplo, quando a gente fala da questão da violência doméstica, por mais que seja uma questão que todo mundo concorda que não deveria existir, que mulheres deveriam ser respeitadas e tudo mais, na prática ainda há muita coisa a se aprender ainda. Eu vou usar como exemplo uma coisa recente que aconteceu no Big Brother Brasil, entendeu? Eu ia te perguntar exatamente isso. Do Cubriel? Do Gabriel. Por mais que... relações tóxicas e tudo mais. Todo BBB a gente tem questões que são discutidas. Racismo, xenofobia e tudo mais. Violência doméstica. E aí a gente pega o cara sai com 53,3% de rejeição. Não é bem uma rejeição, que não né? é uma rejeição. E eu acho que qualquer outro tipo de pauta que tivesse, talvez tivesse sido de outra forma, entendeu? Porque as pessoas, elas estão acostumadas a... Estão assim, não digo que é acostumada, mas... Elas lidam como se a violência fosse algo comum e não precisaria de uma rejeição daquela, entendeu? Mas só pra ficar claro, assim, eu não tô conseguindo acompanhar essa temporada. O que aconteceu exatamente? Eu li várias coisas sobre esse cara. Então, o Gabriel, que é o rapaz que entrou nessa discussão, né, que saiu do BBB, ele tinha uma relação com a Bruna. A Bruna é a fumante. Vocês estão rindo, né? E ela, o que aconteceu? Tiveram algumas frases e algumas atitudes dele que foi, assim, bem... Pô, a menina falou, vou te dar uma cotovelada na boca. Ela tava brincando com ele e tudo mais, aí ela falou, eu sou o homem da relação. Aí ele pegou e falou assim, você pode até ser, não sei o que, mas você vai ver quando eu te der uma cotovelada na boca. Caralho. Aí entra naquela questão, mas tava brincando. Tá, mas não é o tipo de brincadeira que deveria existir, entendeu? E a gente deixa
É como se tivesse enraizado que tudo bem Sim. isso acontecer, quando na verdade não tá. E aí tiveram outras atitudes dele, Exato. dele tentar diminuí-la, dele Mas- tentar... como se a culpa fosse dela. Algumas coisas que acontecem realmente numa relação em que existe um É problema. que ele falou, você podia ter me falado. E tirar o braço, tipo, a forma que ele tirava o braço, É, porque ele tirar o- sabia que ela tava muito apaixonada por ele. Ele, tipo, manipulava, né? Aquela questão da manipulação e tudo mais. Então, ficou muito escancarado pra mim. Assim, pra mim não era novidade que isso ia acontecer. Ou até naquelas enquetes eu falei, eu acredito que ele vai sair com 63% de rejeição. Porque eu não acho que vai passar disso, não vai ser uma Carol com K. Porque é um menino branco, um menino Playboyzão. modelo, playboyzão, pegou a Anitta, né? Porque o que define ele pegou a Anitta. Eu vi um reels dele tentando meio que, tipo, a Anitta dançando lá, ele pegava e dava um abraço na... Eu acho que é nessa fumeta aí, que é a cara da Ginger, da Fuga das Galinhas, igualzinha. E ele abraçava assim, e a Anitta não olhava, eles abraçavam, assim. Foi um negócio, teve um negócio desse, né? O cara tentando fazer assim um pra Anitta deve olhar pro cara e falar, Exato. Quem é você? E aí, essa questão, entendeu? Ele não teve a rejeição, imagina. Ele não teve a rejeição que eu acho Que era de se esperar. que era de se esperar. Tanto que eu coloquei 53,3% não é algo bom pra gente. Isso mostra que a nossa sociedade ainda lida com a violência contra a mulher, lida com a questão dos relacionamentos tóxicos e abusivos E com não se normalidade. choca, né? Eu acho que são até duas coisas diferentes, porque... Não isso que você tá dizendo, mas, por exemplo, o que eu digo que são duas coisas diferentes? O pessoal tirar ele com uma porcentagem alta do tipo, irmão... E a outra, porque se criou uma narrativa dele, pô, ele aprendeu. Ele tá tentando ser melhor, não sei o que e tal. O que eu acho até que é o primeiro passo, que é o cara pelo menos assim, falar assim, pô, fiz cagada. Mas isso não mudaria, tipo, a rejeição, entendeu? Falar assim, tá, mano, você pode até criar uma narrativa de que você tá aprendendo, de que você sentiu erro, de que você se envergonhou, de que você pediu desculpas, não sei o que você vai tentar ser melhor. Mas, tipo, refletiria... Esse ponto não refletiria numa rejeição só de 53%, sabe? Não sei se você me entendeu. Sim. Não, eu concordo plenamente. Eu acredito até que se ele tivesse ficado mais uma semana... Eu falei isso pra Cacá, você acredita? Ele ia seguir. Ele ia seguir no jogo, ele não ia ser Ele não retirado, ia ser porque eliminado. o pessoal ia falar, não, ele mudou e tudo mais. Porque é uma coisa que, pra quem, assim, só de forma bem rápida, quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala que existem 3 tipos de fase, né? Do agressor. A fase 1, que é a fase que começa a agressão e tudo mais. A fase 2, que é a fase em que essa violência ela se intensifica e pode virar vias de fato. E a fase 3, que é a lua de mel, que é a fase que ele fala, eu não queria ter feito isso, me perdoa e tudo mais. E aí a pessoa quer lá perdoar e tudo mais. Então a nossa sociedade em si, só com o fato dele pegar e falar, não, eu mudei, começar a chorar a semana toda, ficar lá e eu não queria ter feito isso. A própria sociedade já começou a falar, não, tudo bem, ele realmente mudou. Quando na verdade não, entendeu? E nas próprias relações entre homem e mulher, dentro de casa, isso acontece da mesma forma, entendeu? A mulher muitas vezes, ela vive essa lua de mel que é perdoar o cara pedir desculpa, dizer que não vai fazer mais aquilo, tudo mais, e a mulher acreditar que de fato não vai mais acontecer. E direito do consumidor, Bruna Bife? Eu que sou leigo, eu imagino assim, a tropa do Celso Russomano. Cara, eu sou o próprio Celso Russomano, mas eu falo que eu sou o Celso Russomano 3 vezes não, 50 vezes melhor até. E olha que eu não sou tão boa. É mesmo? Porque o cara é muito ruim, assim. Mano, esses dias eu achei tão O fato engraçado, dele mano. querer comprar uma uva, você já viu esse vídeo dele que ele quer comprar uma uva no carro? Um pacote de papel, Já. papel higiênico. Gente, eu juro, eu não sei nem o que falar. E esses dias que ele tava numa loja famosa, assim, que tinha vários preços em euro. E aí, tipo, o cara viu lá uma calça, tipo, de uma loja puta cara, assim, que tava, sei lá, 50 euros. E aí ele foi pagar, tá ligado? E aí a mulher falou assim, olha, 350 pau a calça.
Aí o cara falou, não, aqui tá 70 e tal, não sei o que, 50 euros. Chamou o Celso Russomano. Mano, ele fez o maluco comprar a calça, às vezes o cara vender a calça por 75. Aí o maluco ficou tadinho com a bolsa lá, ele levou o cara pra delegacia pro cara prestar a queixa, ele voltou na loja. Nossa. Meu, Qual a necessidade? Nada a Mas ver, sabia que existem lojas que fazem isso, né? Tipo, É o mesmo? preço que tá. Se o preço tá no dólar, eles deixam como se fosse real. Só que precisa chamar a polícia. Precisa ir na delegacia. Que entra tudo na mídia, né? Não, e tem toda essa questão, mas quando eu trabalhei fiz estágio no Procon, né? E o meu estágio era basicamente ligação de consumidor me perguntando quais eram os direitos. Aí chegava, não, mas é que eu vi no Celso Russomano, pelo amor de Deus, que Eu andei você estudando viu? Celso Russomano. Aí o que você viu no Celso Russomano? Não, que ele tirou um papel de... pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E era bizarro as coisas que você recebia lá no Procon? Ai, tinha de tudo. Tinha uma senhora que ela ligava todos os dias. É mesmo? Todos os dias. Todo mundo atendia. Ela era bem mal educada. Ela falava que ela era sargento, alguma coisa assim. E aí ela ligava todos os dias pra reclamar de alguma loja. Então todo dia a gente tinha que prestar algum tipo de esclarecimento pra ela sobre alguma determinada loja. Aí teve esse caso da senhorinha que perguntou do papel higiênico por conta do Celso Russomano. Nossa, será que aquela tiazinha lá que você atendeu na Livraria Cultura lá, que ficava reclamando dos livros? Talvez seja ela. Aí teve uma vez também que eu peguei um caso de uma senhora que falou: eu tava vendo aqui que se eu achar algum produto fora do prazo de validade, eu posso pegar e levar esse produto pra casa sem ter que pagar. Aí ela falou, eu tô aqui na loja e tô procurando. Aí eu, tá bom, senhora, mas onde você viu isso? Eu vi aqui, eu tô procurando. Eu, tá bom, mas o que você quer saber, né? Porque o meu trabalho era, me pergunte e eu te respondo alguma coisa sobre direito, né? Aí ela, não, eu só queria saber se de fato procede. Eu falei, tá, mas aonde você tá? Aonde você leu isso? Porque o Procon tinha algumas, não sei se ainda tem, porque faz tempo que eu não entro em contato mais com o Procon. Mas antigamente eles faziam realmente isso. O produto estava fora do prazo de validade, aí você podia pegar o produto Sem custo? vencido. Caralho. Sem custo, se você quisesse, né? Mas ainda não sei se ainda funciona dessa forma, mas era muito engraçado. Eu recebia as mais diversas reclamações, assim. Mas é um trabalho gostoso e era isso, né? Era, tipo, tentar tirar essa impressão que o Celso Russomano, de forma equivocada, fez, né? O problema do Procon é o Celso Russomano, né? Exato, porque, gente, não pode tirar um papel higiênico do pacote. O pacote é uma unidade. Inclusive o Celso Russomano, se estiver escutando a gente. Por favor, cara. Por favor. E reparem que a gente tomou todo o cuidado do mundo pra não falar que foi a Zara que tava com os preços. Alô, Zara. Queremos vocês Queremos aqui. vocês aqui, ou não, né? Ai, mas eu... E seguindo a linha do seu Instagram, tá lá, essa é demais. Produtora da Botoparte. O que é isso, Bruna Biff? Cara, é a farofa de Osasco. Mas desde 2016, mais ou menos, eu comemoro meu aniversário num sítio, né? E aí todo ano eu chamo meus amigos, vou chamando o pessoal pra fazer 3 dias de festa. Aí, de uns tempos pra cá, acho que 2020 pra cá, eu comecei a aumentar o número de pessoas que iam, né? Porque eles eram tipo 10, aí depois foi 15, aí foi aumentando. E aí eu falei, cara, quer saber? Como eu gosto muito de evento, eu vou criar um Instagram próprio do evento, vou colocar todos os meus convidados, colocar o pessoal, vou organizar e todo ano eu vou aumentando a galera, vou fazer em um outro local. Melhor, né? Então é uma farofa, só que assim, é uma farofa de pobre, eu não pago tudo pro pessoal. Tem um quarto escuro? Tem um quarto escuro. Tem um quarto escuro. Mas ele não tem várias coisas, assim, que no da GQ, infelizmente. Mas aí não tem patrocinador, não tem nada, entendeu? É só uma organização entre amigos de festa. Quantas pessoas foram no último? Foram 30 convidados para ficarem os 3 dias.
E acho que umas 7, 8 pessoas que apareceram lá. Passagem. Eu fui? Foi o do... que teve o samba. Ah, lembrei. Animal. Aí todo ano eu tô melhorando, entendeu? Ano passado teve samba, aí esse ano eu vou melhorar ainda mais, vai ter piseira e DJ. Animal. Aí vai. Entendeu? Ah, lembrei que foi o dia que o Palmeiras ganhou a Libertadores. No Exato. fatídico dia. Chame um amigo de um amigo meu, a gente vai estar lá. Com certeza. Cobrindo. Vocês querem cobrir? Fazendo a cobertura. Caralho! Nossa, eu topo muito. Mano, a gente tem uma audiência aqui, assim, gigantesca, É, a gente cara. comentou com ela. Cara, vocês vão Comentaram? cobrir, eu gostei É? da ideia. Exato. Exato, Aham. cara, são mais de 100 pessoas seguindo a gente no Instagram. E o último vídeo nosso teve mais de 90 visualizações no YouTube. Eu já acho o Se a suficiente. gente ficar falando dos das pessoas que se inscreveram no nosso canal, a gente passa aqui, passa um minuto inteiro falando. Eu gostei das da pessoas, ideia. Eu né? acho que se você entrevistasse meus amigos no momento da festa, assim, ia ser muito legal. Ia ser legal aí, ó. Gostei. Já temos um Vou levar. talvez o primeiro evento. Estão convidados. do meu. Quando que é seu aniversário? Meu aniversário é no dia 26 de março, mas tem a merda do Lollapalooza, né? Que nem se compara a Nossa, Botopar. E o Não, nem o cachê é R$19,90. Por pessoa. A gasolina do Rodrigo já tá, Da vaga. já tá pago mais do que Vai, pago. Mas o evento vai ser do dia 31 até o dia 2 de abril. Ai, caralho. 28 até dia de abril? Não, dia 31 até dia 2 de abril. Tá. Inclusive, o Rodrigo de Uber pode levar os convidados. Eu posso dizer. Preço A gente pode fazer um fechado. pacote Uber Eats. Pode fazer isso não, pra fazer É? comida fechada? Pô, dá pra fazer. Não, você vira um motorista normal. Exato. Eu- Ah, no fio do bigode, né? Não tem não chama no aplicativo lá. Fio do bigode, mano. Fio do bigode. É, tipo, quando eu fui pra Paraíba, que eu fiquei de Uber, o cara, me levou no primeiro rolê, ele falou, vocês estão de passeio aqui? Eu falei assim, tá, pô. Ele, então faz o seguinte, velho, tá aqui meu telefone, você me liga e quando você quiser aí, a gente simula no aplicativo e bota R$10 a menos, é isso. Juro por Você Deus. foi pra hein? onde, João É, porque tem a João taxa Pessoa. que Ah, eu o- amo aquele lugar. Mano, João Pessoa é o melhor lugar de Agora, cidade de São Paulo, ele- do Brasil disparado, velho. Eu quero morar. Pergunta Eu também, porque. meu sonho é morar lá. Pergunta. Porque ele alugou um carro lá em João Pessoa. Pergunta É. por que ele tava de Uber. Eu caí numa blitz, mano, por causa de uma Heineken de... É mesmo? É, mano. Só que assim, lá você não. Lá e aqui também, né? É 0% o bagulho. 0%. Mano, então na hora eu falei que eu não ia fazer, mano. Eu falei, eu não vou fazer o bafômetro e tal. Aí, mano, o cara falou, então beleza e tal. Vamos aprender o carro, fazer todo aquele negócio, Sim, né? doido Eu assim. falei, meu, o carro é alugado, velho. Não é meu. Aí eu falei pra ele, assim, mano, já desesperado, a Giovana no carro, pô. Segundo dia lá em João Pessoa. Nossa. Aí eu falei pro cara, eu falei assim, pô, amigão, tô visitando aqui, cara, tô de São Paulo, aluguei o carro, pô, será que não tem como você ver isso da melhor forma pra mim, cara? Você tá conversando comigo, eu tomei uma Heineken, velho. Aí o cara, tem um jeito que a gente pode fazer, né? Aparece aqui à noite, às 8 horas e tal, com metade do valor da multa em dinheiro, a gente libera o carro pra você. Caraca. Aí eu falei, assim, ó, velho, vamos fazer que nem tá na lei, velho. Se você precisar aprender o carro, faz o que quiser. Maluco, os caras começaram a abrir um berreiro lá, velho. Mas Nossa. gritar comigo de um jeito, mano, gritar. Mano, eu entrei no carro e saí vazado. O cara, nada, mano. Mano, chegou, a multa chegou, mas assim, ninguém pegou minha carta nem nada. Saiu correndo, tio. Não, o cara falou, some na minha frente, mano. O cara falou, Ah, some tá. na minha frente. Entra no carro e some na minha frente, mano. Ah, tá, mano. Mano, juro por Deus, eu achei Pô, que eu ia tomar bom, porrada ele meteu lá, o louco mano. e... Aí eu falei com um advogado, liguei pro cara lá, enfim, amigo do meu, colega de trabalho do meu pai trabalhando em João Pessoa. O cara falou, ih, meu irmão, daquele jeitão. Eu falei, ih, meu irmão, isso aí esquece, velho. Esquece, de boa, o cara vai picotar sua carta, vai jogar no meio do mato, você vai tomar uma multa, tá confortado? Tá. Eu liguei pro Gazão também, depois. Eu falei, tá conformado que você vai tomar uma multa? Eu falei, tô. Então é isso, vida que segue, curta Paraíba. Bem-vinda, João Pessoa. Bem-vinda, João Pessoa. Toda vez que eu vou pra lá, eu quase não volto. Muito bom. João Pessoa é muito bom, velho. E você tá amiga de umas blogueirinhas aí, não tá, não? Elas vão compartilhar nosso podcast. Blogueirinha, não, assim, amigas de blogueirinha não, eu tô amiga de amigas de blogueiras, essas coisas. Aí, ó. Mas é o que eu falo pra minha mãe.
mãe, eu tô indo pra festa, mas não é só pra cachaçar, é pra fazer o network, aqui, ó. Conhecendo muita gente. Aí eu conheci muita gente, É sempre um amigo de um amigo meu, sabe? Fica aquela coisa assim. E aí acabei conhecendo... Nossa, no Réveillon eu conheci... Deu pra conhecer o pessoal que anda com a Juliette. Aí deu pra conhecer Boca Rosa, Medina. Ô, louco. Deu Caralho, mas de conhecer e trocar ideia? VTube, de dançar, de trocar ideia. mesmo? O Thiago Ventura fumando maconha do lado, assim. um Caralho, bagulho mó putaria, né, mano? Mas assim, é legal. Não, mas eu Gente, achei que cuidado eles... que os famosos assistem nosso podcast. verdade. Mas eu achava que eles eram mais porra loucas. Eu acho que o mesmo? pessoal anônimo é mais do que Meu, eles. sabe do que eu acho que você precisa, velho? O starter pack de qualquer blogueirinha, mano. Cara, fazer stories o dia inteiro, ter 2 amigos bem gay, assim, tipo, bem, sabe? Parece que todo mundo tem, Boca Rosa tem, VTube tem, Só ela. Acabou meu portfólio de influenciador. Mas é o starter pack, você precisa ter, e, mano, os caras gritar no stories e tal, aí você vai. Mas vai estourar. longe, Aí vai você longe. Mas foi bem legal, assim. Que lugar que era? Que eu fui? Eu fui pro Réveillon de Amoré, que fica lá em Porto de Galinhas. Animal. Mas é isso, eu gasto um valor bem carinho pro Réveillon, mas em compensação eu conheço muita gente. Você divertiu, Legal. né, mano? Você tem uma fofoca aí que você não poderia contar, que você quer contar aqui no amigo do amigo meu? Puta, deixa eu ver. Cara, uma fofoca. Tem uma... Eu não vou dar nomes, tá? Porque vai que, né? Se você falar Vai profissão, que- talvez um surfista, um comediante... Um surfista muito famoso. Tá muito famoso. Não, assim, gente, eu vou deixar... Esse daqui dá pra expor porque eu acho que a pessoa vai falar também, né? Mas o Thiago Ventura e a Bruna Luise, os caras dão o nome. Eu acho que eles pegaram mais gente que a VTube no primeiro dia do Réveillon, assim. Caralho. A Bruna Luise, ela chegava em todo mundo. Quem é a Bruna Luise? A comediante também. Mano. Não, eu conheço. Bruna o nome, Luiz. mas- Do... Uma A Culpa da alta, Carlota? branca, cabelo preto, longo. Ela chama a vagina dela de Larissa. Eu não tô lembrando. Mas Ela o é Thiago boa. Ventura, você sabe quem é, né? Sei. O Thiago Ventura pegou, acho que umas 5 amigas minhas. É mesmo? Toda hora eu olhava pra ele e tava beijando alguém. Se ele tava beijando, ele tava fumando maconha. Caralho, velho. Aí é a força do sucesso, né, mano? O Thiago Ventura seria um cara legal pra ver. Fica o convite, Thiago. Agora a Bruna Biff é... Como é que fala? Ela tá há 1 ano de se tornar uma David Brasil. Nossa, velho. Daqui a pouco você vê ela tá em Paris. Eu falo que até o final do ano vai acontecer. É isso, tem Vai que investir, acontecer. cara. Tem que... Aí pra terminar seu Instagram, Bruna Biff. Rapidinho, porque foi rapidinho também o projeto do Bonde Podcast. Ah, Que cara. tava lá co-idealizadora do podcast Bonde Podcast. O nosso projetinho, né, que deu uma leve falhada, mas tudo bem. Mas é porque o podcast, eu gosto bastante. Gostava muito de fazer. Só que dá muito trabalho, né? Eu cuidava da parte de corte, de áudio, Nossa. da parte de postagens. Aí tinha que participar para fazer as entrevistas e tudo mais. Então dava muito trabalho. Eu acho que pra rotina que a gente tem, todo mundo tem que estar muito bem 100%. A gente era um grupo de um monte de gente. E aí a gente sorteava e uma pessoa conduzia o episódio. Que falava sobre um tema que gostava, só que todo mundo era advogado, então, quando era meu tema, eu falei, por exemplo, de tributação sobre o consumo. Sim. Puta tema chato. Mas, gente, a gente no começo do podcast, Bru, a gente tinha 6 pessoas assistindo. Hoje a gente tá com uma média de 44. Ai, tá ótimo. Tá melhorando? Se for nessa escala aí. No Nessa começo escala. é difícil. No começo é difícil, cara. mas a gente lutou e estamos aqui. E a gente tá com o Mick Jagger do podcast do Spotify, né? É. O Guilherme já faz
já afinou Já faliu o podcast. Já, pior que já, gente. E a culpa foi O dele. podcast primeiro que foi pra frente foi o Bonde Podcast, que deu. Falou, pô, juntei todo mundo todo mundo comprou a ideia, foi super legal. Enquanto durou, as 4 pessoas que nos assistiam, era muito gratificante. É. Quando a pessoa falou, você fala bem, o pessoal fala bem, o pessoal é inteligente, era legal. Né? Quando a avó falava isso. A avó, a tia, a avó, mãe. tio. Mas eu tive uma ideia que eu cheguei pra falar com a Cacau, que eu tenho muita insônia, né? E eu gosto pra caralho da minha área, eu não escondo pra ninguém, adoro estudar a minha área de atuação. Aí eu falei, eu vi uma entrevista do Padre Marcelo Rossi, que hoje é o Padre Marcelo Horsi. E ele... Abraço pra você. E ele tem um programa na rádio de madrugada, 1h, porque ele passou por um período de depressão muito grande e ele falou assim, a insônia é o mal do depressivo. E então eu queria estar com essas pessoas, então por isso que o programa dele é a 1h. Aí eu falei, caralho, eu sou um cara ansioso, eu gosto de direito tributário, eu tenho insônia, eu vou fazer um programa de podcast pra falar de direito tributário na madrugada. Nossa, Quero que o pessoal dorme, então o pessoal dorme fácil, né? É um SMR, né? como fazer o povo dormir? Pode. Aqui, ó. Eu acho que é uma ideia boa. Pra Eu com dar certeza errado, levaria né? pra frente. Artigo 36. Não. A voz dele. Pelo amor de Deus. Escuta o tema do TCC dele, o título, tipo, o negrito na primeira folha, já é... Não dava pra terminar. Já é entediante, já. Tem que ler em 2 Fazer dias. Como é que é o negócio? Puta, peraí. Até Finge meu irmão, Puta, né? até eu esqueci. Não, tá aqui no meu Instagram fácil. Peraí, deixa eu pegar. Oh, mas sabe o que eu falava? Eu falava assim, mano, vamos trazer uns temas legais, jurídicos legais, né? Que o povo vai se interessar pra saber e tudo mais. Aí o meu é direito do consumidor, ou seja, todo mundo vai gostar, Sim. porque é direito do consumidor. Uhum. Aí eu falava, vou levar o caso do iPhone, daquela época do carregador. Ai, o Win. Legal. Eu escutava o podcast. Da hora. Aí vou trazer, sei lá, o caso que nem... Se fosse hoje em dia, eu traria do RBD, porque tá dando uma BO também. Tá dando BO? Da Eventim, vocês não estão sabendo? Não. Eu só não consegui comprar Que o Procon notificou... Eu só não sei o que vocês estavam falando. O Procon notificou esses dias a empresa Eventim que tá vendendo os ingressos do RBD. Por quê? Porque tá tendo muito problema na questão da venda dos ingressos, né? Tá esgotando muito rápido, então... Sim. Tipo, 3, 4 minutos esgota. E você vai pra fila, você tem briga com o cambista, porque o cambista tem preferencial, aí estão descobrindo um monte de falcatrua. E aí o Procon notificou a empresa Eventim pra prestar esclarecimento sobre a venda do ingresso do show da RBD. Aí eu falei, é um tema que eu traria pro podcast, porque eu sei que o pessoal vai querer ouvir, Vou né? escutar. Aí esse daqui me traz o ITCMD. E desse Pelo amor de Deus. Me Me ferra, né? Como que vai levar um podcast pra frente com o TCMD? Exato. Deixa eu... Caralho, Então isso é engraçado, puta não... Porque assim, o nosso podcast aqui, a intenção é ser uma conversa sobre temas sérios, temas leves também, enfim, trocar uma ideia, né? Só que, tipo, como é que a gente vai fazer a galera escutar 3 Zé Ruela entrevistando, tipo, uma pessoa que pra eles também é um Zé Ruela, É um Zé sabe? Ruela. Então, tipo... É só se a pessoa for muito fofoqueira e querer saber muito da vida das pessoas. Exato, Né? exato. Ou seja, metade da população. Ó, chamou, né? A inaplicabilidade da trava de prejuízos fiscais de RPJ e base de cálculo negativa de CSL para pessoa jurídica extinta por incorporação, fusão e cisão. Gol. Caiu! Mas isso é uma puta tese boa. Agora tá revertendo. Ótimo, entendi? Não. Começou a reverter no CARF com a extinção do voto de qualidade e o Haddad voltou o voto de qualidade. Enfim. Tá vendo? Legal, dá pra fazer uma poesia sobre isso. Não, o título eu já leria em 2 horas, assim. Nossa. 2 dias eu acabo de ler o título. E, gente, ele não ficou assim agora, tá? Ele sempre foi esse coxinha É. chatão Na faculdade, na né? faculdade. Eu acho que o primeiro livro que ele leu foi na faculdade, velho. É, E ele fala, peguei a eu época amo, errada, então eu amo ler, a gente eu pegou amo a ler. época errada pra estudar com ele. O primeiro livro que ele leu foi na faculdade, pela metade ainda. Lá na casa da minha mãe, lá tem a parte de cima do armário dele, que o quarto dele ainda tá lá na casa da minha mãe, né?
tava lá com 45 livros, velho. E esse aqui eu li até metade, esse aqui eu li um parágrafo, esse aqui eu li uma página, esse aqui eu li só um capítulo. Nunca leu. Tô brincando, evidentemente. É que assim, hoje é muito engraçado dizer isso, porque pra você fazer uma peça, você tem que ler um processo inteiro. Então chega no final do dia, eu tô tão esgotado então eu não consigo, por exemplo, pegar um livro e ler assim, um livro comum de uma história, de uma narrativa, tipo Nicholas Sparks da vida, eu não consigo, porque tipo, eu não esgota, tipo, eu leio o primeiro e me esgota. Então eu leio coisas tipo, pô, eu gosto desse capítulo desse livro, eu gosto desse capítulo. E aí eu vou lendo assim. E você falou da pior época que você me encontrou durante a faculdade. Ah lá. E eu conheci 2 Brunas Biffes na minha vida. Então eu conheci uma Bruna Biff lá no começo da faculdade, do primeiro semestre, que sentava na primeira fila. Tinha um caderno coloridaço, anotava tudo. O professor fazia a pausa, ela escrevia. O professor pausou. O professor continuou. E ela continuava escrevendo assim. Namorava há muito tempo, anos, centrada e tal. E aí depois eu conheci uma Bruna Biff solteirona que já disse logo de cara, eu curto mesmo a cachaça, o rolê, o Zeca Pagodinho, seguindo meio que uma filosofia Pedro Scooby, assim, da vida, ela é irada. Como é que foi essa virada de chave? Porra, o chifre, né? Eu tô saindo, mas é bom. Tô brincando, mas bom, quando eu entrei na faculdade, cara, primeiro que eu fui bolsista, né? Então eu tinha aquela pressão de tipo, eu não posso pegar DP. E eu vinha de uma rotina de estudos que era a época do cursinho, né? Então a gente é fissurado, eu estudava na época do cursinho das 7 da manhã até as 11 da noite, assim. Caralho. Eu estudava muito, e eu realmente estudava. E então, no começo da faculdade, primeiro que eu já tinha feito 6 meses de faculdade em outra faculdade, né? Que foi na São Judas, aí depois eu fui pro Mackenzie. Foi mais ou menos a mesma história que o Gabriel, né? Consegui bolsa em uma, depois consegui bolsa em outra. E aí, continuei com a minha rotina de fazer resumo pro pessoal, porque eu já tinha mais ou menos noção. Nossa, a Bruna Biff passava os resumos. Passava. Eu sempre fui muito, muito legal nesse sentido, porque eu sempre quis passar. Eu nunca, me passa. Não, eu passava quando eu fazia, eu já passava. Então, eu era bem nerd, assim, nesse começo. Fiquei até uns 3 anos, 3, 4... Não, até o terceiro ano da faculdade, mais ou menos, eu fui nesse nível, assim. Aí namorava uns 6 anos. Aí eu terminei o meu namoro. E eu falei, cara, quer saber? Vou continuar estudando, mas não vou ficar nessa vida bitolada que eu levo, entendeu? Entendi. Porque, primeiro que eu terminei... Eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos. Namorei até os 21, então eu peguei metade... Nossa, namorou muito tempo, né? Muito tempo. Eu peguei a minha adolescência, basicamente inteira, e namorei esse tempo todo. Então, eu não tinha noção do que era uma vida de solteiro, eu não tinha noção. Eu já bebia com meu ex. A bebida não veio depois, infelizmente. Mas eu não tinha uma noção do que era essa vida... Viver, né? Uma vida de solteiro e tudo mais. Essa vida de farra. Jogador caro ele era, hein? Jogador caro. Nunca foi caro, né? Valia 3 mil. Tô brincando, Jean. Tô brincando. Mas aí depois eu fiquei solteira, eu falei, cara, quer saber? Mano, a única coisa que eu tinha certeza na vida é que eu ia morrer, que eu ia casar com o meu ex. Então, não vou casar com ele, eu vou viver a vida. E eu decidi viver, gente. Aí, tô solteira até hoje. Vou fazer 6 anos que eu tô solteira. Ai, já faz tudo isso, mano? Já faz tudo isso, mas eu falei, estou decidida a viver. E aí foi meio Pedro Scooby mesmo. Eu falei, tem festa pra eu ir? Eu vou. Tem lugar pra eu viajar? Nunca tinha viajado. Então eu comecei a fazer as coisas que eu nunca tive a oportunidade de fazer, né? É bizarro, você cola em qualquer bar da Vila Madalena, Pinheiros, com a Bruna Biff, lá sabe que é o gerente, os caras chamam, Bruna Biff! Mano, mas é legal essa... Bruna Biff. É legal você acha, sei lá, se a Giovana terminar comigo, velho. Mano, eu vou inventar vamos enterrar logo de uma vez, velho.
Eu fui lá aí que eu vou virar uma planta, mano. Você é louco. Não, mas eu acho que eu devia ter feito. É que na época que eu ele fala isso, parece que eu era uma nerd, né? Que eu era uma nerd chatona que não saía. Chatona, Mas, porque eu saía, eu, tipo, Nossa, sempre eu saí lembro, eu sempre lembro de sozinha. você, puta divertida, mano. Então. É. Sempre saí sozinha, mesmo namorando. Só que. Aí depois eu despiroquei, né? Literalmente. Aí agora eu voltei ao meu estado normal. Eu comecei a faculdade de um jeito, acho que eu terminei do mesmo jeito. Eu terminei mais chato a faculdade. Eu acho que eu terminei mais chato do que eu entrei. Mas o pessoal fala, tipo, porque eu tô há bastante tempo solteira falando, mas qualquer tipo de relacionamento pergunta pra Bruna, que a Bruna entende. Ela é a melhor que vai. Ela que vai entender aí, filha. Ela que sabe viver, vai na onda da Bruna. Então, ficou solteiro, vai na onda da Bruna. Pois é. O Bruno Bife teve uma vez, eu lembro bem desse dia, que a gente acordou, eu acordei cedo, num domingo, e aí eu peguei do grupo, os caras, pô, cadê a Bruna Bife? Falei, como assim, cadê a Bruna Bife? Vocês não foram pra festa juntos? Foi, mas a gente se perdeu lá, não sei o que, uma historinha lá, uma contada. Cadê a Bruna Bife? A mãe dela mandando mensagem, cadê a Bruna Bife? Cadê a Bruna Bife? Cadê a Bruna Bife? Cadê a Bruna Bife? Ela sumiu. Onde você tava? Cara, o pior é que eu tava conversando e tomando meu cafezinho de boa na estação Barra Funda. Foi literalmente isso. A clássica estação Barra Funda. Aí minha mãe ainda ficou brava. Não, minha família ficou brava comigo. Falou assim, Bruna, mas você não tava nem transando? Eu, pior que não, velho. Eu tava tipo, Tava só no modo simpatia extrema. Extrema. Mas é que nesse dia, foi bem assim, foi um ano depois que eu terminei. Já tava até que ok, assim, em relação ao término. Mas é que eu fui pra festa 10 horas da noite. Aí as meninas decidiram 1 hora da manhã que iria embora, open bar. Eu falei, nem ferrando que eu vou embora. Acabei de chegar, cara. Acabou de chegar, velho. Fazia 2 horas 10 horas da noite, mano. 2 horas de rolê. 1 hora da manhã. E eu sou inimiga do fim. Então eu falei, não, eu vou ficar aqui. Não, mas a gente vai sozinha. Eu falei, não, e eu já tava meio que alcoolizada, né, nessa hora. Aí eu falei, não, eu vou ficar aqui e vocês podem ir embora. Aí eu fiquei sozinha na festa. Das 2 da manhã até as 8 da manhã. Mas entrosando. Entrosando, né? Conversando. Aquele modo bêbado que você fala, pode deixar que eu me viro. Nossa, eu tenho um pavor disso, mano. Pode deixar que eu me viro. Nossa, eu tenho um pavor disso. Conhecendo 1000 pessoas, aí fiquei até o final. Aí no final fui pra estação, que nessa época não existia não, quase não existia Uber. Aí eu peguei, fui pra estação. Só os taxistas cheirados na porta da balada. Querendo passar R$500 no seu cartão. 5 mil reais ao invés de 50. Mas aí eu peguei, fui pra estação, tomei meu cafezinho, fiquei conversando. E assim, fiquei bastante tempo lá na festa conversando, depois fui tomar café. Peguei, entrei no trem, dormi, parei lá em qualquer. Não é Itaquera, é O trem Itapevi. Itapevi. Parei lá em Itapevi, voltei pra Osasco. Nossa. Aí acordei. E o pior que pra Osasco tem que fazer outra baldeação, não? Não, é porque tem o trem que de Osasco pra Esmeralda. Não, a Esmeralda é a da amarela. É a outra lá. Linha 9 da Coral, Ravi, sei lá. Rubi. Acho que é Rubi. Não, não é Rubi, não. Enfim. Você até esqueci o nome. Pobre trocando ideia. Mas é meio cinza aí, a estação. Eu sei que ela é cinza. Aí eu peguei na Barra Funda e deitei, dormi assim. Quando eu acordei, eu tava em Itapevi, aí eu tive que voltar de novo. Aí eu cheguei em casa, olhei pro meu pai e falei, bom dia, gente, né? Com aquela alegria de ser. Aí meu irmão já veio, filha da puta! Um soco, né? Eu falei, o que tá acontecendo? Ele, mano, é quase 1 hora da tarde. Ou seja, demorei bastante. Demorou um pouquinho. Mas eu estava resenhando, mas assim, não recomendo, gente. Foi a primeira e a última vez que eu fiz isso, porque todo mundo ficou desesperado. Só que meu pai nunca tinha me perguntado, nunca tinha me ligado pra rolê, assim, falar, onde você tá, minha filha? Nesse dia ele calhou de dele ligar e perguntar. E aí foi um bololô, mas eu não recomendo fazer isso, gente, é perigoso. Seu e a Dona Drai são muito... Não é, desculpa, qual é o nome da sua mãe? Dri. Dona Dri, não é Dri, Dri. Dona, são muito legais, cara, eu gosto muito dos seus Pai é da hora. Todo mundo tem a mesma vibe na casa da Dona Dri, à exceção do cachorro dela, mano, é muito engraçado, né? O cachorro dela é o cachorro mais antissocial da face. Muito antissocial. O Pipoca. Ele é um gato, é gente. Pipoca, né? Paçoca. Paçoca. Ele é muito antissocial. Qual que é o cachorro, qual que é a raça dele? Ele é um Piquinês. piquinês.
pequenininho. O meu cachorro é um gato e meu gato é um cachorro. É. É tipo o inverso lá. Você tá com um gatinho preto, não é? Gatinho preto? Tô com a pitaia. Eu tenho um cachorro, um gato e um papagaio. Mora uma tropa junto com você, né? Moram 7 pessoas, gente. É uma família enorme. Mas é. Ah, meu. deve ser animal. Pô, deve ser animal. É, assim, é casa de família todo dia, né? Briga pra lá, briga pra cá, sai do quarto e tá no outro, já tem. Né, já é um novo caso, mas assim, não é. Eu não acho. A família da que Bruna existe Biff nada consegue ser melhor. maior que a família do Rodrigo, mano. É mesmo? Mano, o Rodrigo também. O Rodrigo tem irmão pra dar de pau, velho. É. Somos em 4. É, então, você é o quarto. Você é o Eu tô quinto mais velho, ou. mais velho. Você é o quinto? Ou o Não, quarto? Não, é. Não, Você tem não, 4 não. São irmãos? eu e mais 3. Ah, tá. É, o meu. é todo Sou mundo um a igual. mais só. Como é que é você? O Léo tem quantos? O Léo 23, eu sou 24. 23 Aí e o Thay 24. 22 ou 21. Mano, Aí ou eu seja, vi, tem todo mundo 16. pegou tipo a mesma época da punheta, assim. né? Nossa, Eu velho. imagino o cheiro só da homem? cara- Só. Misericórdia. E eu e o Gui, né, que é o mais novo, tá com 15, tá na fase chato pra cacete. Nossa. Adolescente. É mesmo? Lá em casa, Quer? eu sou a mais velha também, aí 26, aí tem o Igor que tem 25, aí tem a Vitória que tem 19, o Vitor que tem 16 e o Kai que tem 14. Mano, eu jurava que você era mais velha, que você era mais nova que seu irmão. Que o Igor? É. Não, eu sou um ano mais velha. Nossa, eu Esse irmão, jurava. tudo bem, mano? Tá bem, graças a Deus. Tá dando trabalho, como você. Ô, Guilherme, eu tô, Mas ele tá eu tô na ansioso Tá. Bom, pra gente saber dos casos da intuição, do sexto sentido da Ah, Bruna. Puta que uma pariu, pergunta, não sei se vocês já assistiram Visão da Raven, aquele programa da Disney que ela pensava nas coisas que iam acontecer. Você tem uns negócios meio assim, né? Pra mim meio estranho. É, eu falei que eu já fiz um ateu acreditar em espírita. Não, meu irmão é o único ateu que tem medo de espírito. Eu falei, o dia mais feliz da minha vida foi quando ele falou, Bruno, eu acredito em você, eu tô até com medo. Porque aconteceu. Porque aconteceu, mano. Foi bizarro. É porque Mas assim, eu vou contar essa história. É porque assim, essa parte não é tão legal. Toda vez eu tenho uma dor no peito, né? E é uma dor que me lembra muito não sei se vocês têm ansiedade, mas é aquela Sim, dor de sim. ansiedade. E aí fica aquele vazio e eu fico, mano, ou é ansiedade ou é alguma coisa ruim que vai acontecer. Nunca é bom. Só tem perito em ansiedade aqui, tá? É, Tanto que só a resposta ecstasy. foi tipo, vocês têm ansiedade assim. Esse foi um couro. Sim, Sim, todo mundo sabe como que é. E aí, toda vez que acontecia, tipo, como eu não sabia se era minha ansiedade atacando ou se era alguma coisa de fato, eu mandava no grupo, gente, tá tudo bem com vocês? Porque eu tô sentindo um negócio aqui, tá me dando um vazio no peito que eu não tô gostando. É, sempre tinha um que falava não. Aí sempre tinha um que falava, puta, Bruna, aconteceu tal coisa. E era sempre morte. Nossa. É, Caralho. sempre morte. Ó, Bruna, tal pessoa da minha família faleceu, tal pessoa. Aí eu, caralho, velho. E era dito e feito. Aí teve uma vez que ele falou, não tô acreditando. Aí eu falei, por que ele? Caralho, eu vou ter que acreditar agora em você, porque ele foi comigo agora. O dia que o Aí eu, vovô morreu. O pai da minha mãe. Ah, tá. Aí eu, vixe. Aí eu, ai, sinto muito, Gui. Aí eu falei, Foi, caralho, a gente velho. tinha acabado de dizer pra gente, meu pai faleceu e tal. É que a gente nunca teve contato com o meu Com pai ele, por é. parte de mãe, né? Mas, de fato, acertou. Você acertou do Lucas Luco também. Essa história é engraçada demais. Como assim? Ai, mano, foi ridículo. Ai, mano, até hoje eu dou risada disso, porque ninguém me leva a sério, mas eu... É que assim, às vezes eu olho pra pessoa e eu falo, puta, essa pessoa não tá bem ou não vai ficar bem. Eu Sim. olho e falo. Aham. E aí, teve uma vez que eu tava assistindo TV, e aí eu olhei pro Lucas Luco e falei, cara, esse cara não tá bem, ele vai ficar doente. Só que eu pensei isso e mandei mensagem pra ele. Ah, você mandou mensagem Você direct? conhecia? Você conhecia? Não, mandei no direct. Eu falei assim, Lucas Luco, eu sei que parece doideira e tal. Mandei a mensagem pra ele, ó, cara, eu acho que você vai ficar doente e tudo mais. E aí, na época, ele ficou doente. Só que aí, eu mandei no grupo, depois de um tempo, e depois que ele já tinha se recuperado, mas eu falei assim, eu falei pra vocês que ele ia ficar doente porque ele ficou na época. E aí começou a virar, todo mundo começou a zoar pra cacete, falou assim, ai, Bruna, você mandou isso ano passado e ele ficou doente agora, não sei o quê. E aí, mas eu sempre faço isso, entendeu? Eu olho pra pessoa e falo, eu sempre dou... Tem gente que me pergunta do futuro, eu falo, cara, não sei. Mas tem outras coisas que já acontecem, tipo, sem ser esse vazio no peito ou
Tipo, você ter essa sensibilidade com alguém, sabe? Já aconteceram outros... Ah, já. Casos. Eu tenho várias histórias. Tipo, primeiro que já, assim, quando eu tô... Dependendo do meu nível de estresse, eu tô muito brava, muito com um peso muito forte sempre, que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Normalmente coisa ruim, isso que é ruim, né? Mas aí teve uma vez também, tem uma amiga minha que eu não vejo muito espírito, é difícil, muito difícil, muito difícil. Eu vi 3 vezes na minha vida. Ah, que bom. Porque eu sou medrosa. Mas eu sinto, sim, mas sim. eu sou medrosa. Então eu não vejo. E aí teve uma vez que uma amiga minha foi pra Europa. Outra vez eu vou fazer isso. Ela foi pra Europa. Na verdade, a gente nem era muito amiga, a gente ficou depois. E aí eu tava na cozinha lavando louça. Noró. Não, Ah, eu ela tava foi aqui. pra Europa. Ela foi pra Ela foi. Europa. A gente se despediu. Eu tava na Europa lavando louça. A gente se despediu, tipo, eu não conhecia ela muito, a gente não era muito próxima. Aí eu tava na minha cozinha lavando louça. E aí eu peguei e vi uma criança passando atrás de mim. Nossa. Aí não tinha uma criança atrás de mim, não tem criança lá em casa. E eu vi um menininho. Aí eu falei assim, cara, que é isso? Aí eu que estranho. Aí tá, aí eu peguei o celular e mandei mensagem pra ela. Mas por que pra ela? Porque não Sei lá, sabe. veio e mandou. Nossa, mas... Falei, e aí, Vic, tá tudo bem? Caralho. Aí ela, não, tô voltando pro Brasil hoje, tava pensando em você. Aí eu, o que foi? Ela, meu irmão tá doente. Meu Deus do céu. Aí eu, o quê? Ela, meu irmão tá doente e tudo mais, tá, tô indo pro hospital, ele tá em coma, blá blá blá. Caralho. Aí você não vai acreditar no que eu acabei de ver. Aí ela, o quê? Acabei de ver uma criança passando atrás de mim. Caralho. Aí, enfim, aconteceu que ela voltou pro Brasil, a gente conversou, a gente começou a ficar muito próximo, porque a gente não era próximo, a gente ficou depois. E aí ela me utilizou como apoio dela, sabe? Pra questão espiritual da vida dela. Acabou que o irmão dela faleceu. E aí a gente foi pra um bar um dia, ela foi me mostrar a foto da criança, era o irmãozinho dela quando era criança. Meu Deus. Aí eu falei, ele tinha uma alma de criança, né? Porque às vezes dizem, eu sou espírita, então eu acredito. Mas dizem que existem pessoas que têm uma alma de criança, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça e até. Espíritos ainda muito jovens. E aí E aí, assim, direto acontece de acontecer alguma coisa, assim. Então você é espírita. Sou. Igual ao meu irmão? Como assim, igual você? Kardecista. Você é kardecista? Não, eu sou bandista. Mas a minha família, por parte de mãe, é toda espírita, né? Minha avó é o bandista, minha mãe é kardecista. E sabe o que é engraçado? A primeira Também. coisa que o pessoal ensina nas escolas, que quem não acredita e quem tem mais medo de espírito é muito mais provável que vai ter algum tipo de manifestação. É. Tô brincando, tô brincando. Deve ser, velho. É muito louco. Exato. Mas assim, tipo não é só coisa mesmo, pesada, tá, gente? Tipo assim, Coisa boa também. existem boa, coisas cara. boas, tipo, eu já recebi carta psicografada. Tem coisas que eu já ajudam, vi né? lá no centro, todo começo de alguma passagem, assim. Tipo, sei lá. Por exemplo, começou a escola de aprendizes do Evangelho, né? Que são 4 anos, né? De escola, né? E eu entrei esse ano. E aí existe uma celebração. E aí tem duas formalidades, chamam de formalidades, que é a incorporação, né? De que o espírito responsável pelo curso fala com a gente, e o relato de clarividência. E sabe quem foi que incorporou? Chuta. A avó Drasta. Nossa. Namorada do meu avô. É. Jura, muda, a pessoa ela muda muito, mano. Tipo, difícil. até hoje eu não sei se o cara fica falando atrás dela e ela repetindo, ou se de fato existe uma incorporação, assim. Não, Pergunta pra não ela. entra em Eu nada. vou perguntar, mas fato que é que, a voz dela mudou muito, a maneira na qual ela Eles falou. ficam do lado, não fica dentro Eles do ficam corpo. aqui falando, é isso mesmo. Caralho. A voz muda muito, o jeito de falar muda muito. Mas, eu vou falar, eu já sou... É uma coisa que eu acho importante dizer, porque demorou muito pro Brasil aceitar o espiritismo como algo
como uma religião. A gente não se considera como uma religião, né? A Umbanda Mas- principalmente, Uma né? As Mas- africanas, né? Exato, Sim, mas demorou mais. muito pra gente conseguir falar desse tipo de assunto, por exemplo, de uma forma natural, sem sobre Pareceu- aquela. É. Porque, quando eu era criança, eu tenho isso porque minha família sempre foi espírita. De eu ter vergonha de falar que eu era espírita porque eu tinha certeza que eu ia levar algum tipo de repressão em relação aos meus amigos, entendeu? Exato. Pra mim Tipo- também era normal pra caramba, né? A gente convivia muito com a minha avó. Minha avó também era. E, assim, era normal. Normal, coisa que tinha lá. Tem um amigo nosso que ele diz, né, o Pedrinho, que ele gosta de estudar religiões, né? E ele fala, cara, a visão que a gente tem de espírito é filme de terror. É filme de terror. É. Então, assim, no filme de terror, quem vê o espírito é o louco. Fala, pô, você tá louco, você tá chapado, você tá isso, você tá aquilo. Então tem esse rótulo, tipo, mano, o maluco vê gente Como se fosse uma coisa tipo, ruim, né? Como se fosse uma coisa ruim. E é legal, tipo, assim como eu frequento todos os tipos de igreja, eu não fico só na Não, questão do espiritismo, da Umbanda, não. Eu vou em igreja evangélica, eu vou em igreja católica, eu não tenho zero preconceito com qualquer tipo de religião. E aí, muita coisa que o pessoal não sabe é que, por exemplo, no centro espírita, a gente trabalha muito essa questão até a própria questão da ansiedade, da depressão é trabalhada. Porque eles tem um grupo de apoio, tem profissionais que ajudam, tem as curandeiras também, né? Que é uma coisa que normalmente não se fala muito, mas que também tem muita gente que é curada dessa forma. Qual foi a coisa que eu mais gostei, assim, da primeira vez que eu entrei? Uma época eu fui diagnosticado com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado. E a minha tia falou, você precisa voltar a se espiritualizar. Fazia mais de 10 anos que eu não frequentava uma casa espírita. Cara, eu cheguei lá no apoio fraterno, né? Pra conversar com a mulher falou assim, eu caguei na cabeça dela. E eu fui falando assim, ela vai falar pra eu fazer uma sequência de passe, assistir palestra e vai mandar embora pra casa. Tomar água fluidificada. Falei, porra, que merda, né? Eu ansioso, vou fazer isso, vou ficar bem? Mano, a primeira coisa que ela falou foi assim, ok, beleza, você faz terapia? Falei, não, precisa fazer uma terapia. Se você vai no psiquiatra? Falei, não precisa ir no psiquiatra. Falei, aqui a gente vai tratar de outros aspectos da sua saúde, né? De quem você é e quem você foi, né? Seu espírito. Mas a parte de você física, velho, não sou eu que vou te falar, eu vou falar em línguas na sua cabeça e você vai ficar bem, entendeu? Vou te curar a sociedade. Exato. Né? Mas, mano, ontem não, na segunda-feira, quando tava rolando essa incorporação assim, ela falou, todos vocês estão nesse momento sendo abraçados pela espiritualidade que está presente aqui na casa trabalhando nesse momento. Cara, você sente o abraço, velho. É foda, né? Vai tomar no Ó, o Guilherme, meu Deus. Esse aqui também tá assim, ó. Eu adoro, assim, uma coisa que eu gosto, me fascina muito, assim. Qualquer manifestação, é como você falou antes, frequenta várias igrejas e tudo é a relação de si com Com essa fé, né? com essa fé, né? Eu acho que é por isso que eu falo, porque eu gosto de frequentar todas, porque que nem eu fiquei muito tempo sem ir no centro espírita, eu voltei agora, faz pouco tempo, porque eu realmente sou muito medrosa, tenho medo de espírito também. E toda vez que eu começo a voltar, eu começo a sentir, ver e sonhar. E fica aquela coisa, mano, eu não quero participar disso, sabe? Não quero ter que lidar com isso. Eu não quero virar o Eu imaginei o espírito numa mesa que nem nós, os caras. Olha lá, Bruno Navi. Olha lá, tá voltando. Olha lá, Tá mano, voltando. eu vou aparecer pra essa mina, mano. O cara Eu não aparece quero. atrás de uma planta. Então eu fiquei muito tempo sem isso. Agora eu falei assim, quer saber? Agora que que se dane, eu vou continuar e vou voltar, porque é aquilo, é a questão do equilíbrio, né? Você, que nem eu, sou cachaceira pra caramba, um pouco de entendeu? Não dá pra ficar só naquela questão de sair do lado profissional e esquecer um pouco, quer dizer, pelo menos pra mim, né? Na questão da fé. Cara, a avó Drasta uma vez me salvou muito fortemente. Ela apagou o seu fusão. Eu tava indo pro Mackenzie. A gente chama ela de vodrasta porque ela é namorada do meu avô. Enfim, eu tava lá no busão e eu guardava moedinha.
Eu roubava as moedinhas do meu pai pegava o ônibus também, ele não tinha bilhete único, então ele deixava um monte de truquinho e eu colocava moeda na minha mala. Só que eu mudei a mala e eu esqueci de deixar a moedinha, então eu entrei no busão e falei, vou pagar com as minhas moedinhas. Tinha um calhamaço de moeda na mochila. E aí quando eu ia passar, eu falo, nossa, eu tô sem moeda, não tem como pagar o busão. Tipo, não tinha nada, não tinha Eu já nada. senti esse Nada, desespero. não tinha nada, deu aquela respirada, tipo... Aí o busão para no ponto, eu juro, na minha cabeça tava, ele vai parar no ponto, vai abrir a porta, eu vou sair correndo. Porque eu não tinha passado a catraca, né? Eu tava na frente da porta, eu falei, vai abrir a porta, eu vou sair correndo, foda-se. Entra minha vodrasta. Nossa. Aí ela, oi querida, e eu falei, Nossa. oi, tudo bem, isso aqui, eu falei, me desculpa, ter que te pedir isso, mas eu tô sem dinheiro. Ela não, fique tranquila, ela me deu 10 reais, eu falei assim, não, porque você vai precisar da volta também, ela me deu 10 anos. Olha. 10 oca daquele jeito. Deu até pra bala. Exato. Até pra bala. Cara, eu já passei vários, com as moedinhas, eu já passei vários. Eu já passei isso no trem também, indo pra faculdade, Puta, cara. não tem uma merda. Não tem Pô, pra onde correr, velho. Não tem pra onde correr. Aí eu fiz assim, meu Deus, eu não tenho, acho que, sei lá, era questão de centavos, assim, 50 centavos, eu, puta que pariu, o que eu vou fazer? Aí eu, moço, me deixa passar, porque eu não tenho 50 centavos. Aí ele, não, tudo bem, você parece ser uma pessoa boa. Como é que você não tá, tipo, metendo não louco? vai Você tem metendo que louco. ser honesto, mas eu confesso que, pô... Ó, eu mal já- vergonha, Mó velho. Eu já meti louco. Foi muito feio. Eu fiquei com remorso. Indo pra faculdade, mesma história. As moedinhas lá, eu falei, tem moeda pra cacete, lógico que vai dar. Aí na hora que eu fui contar, juro por Deus, tinha um calhamaço de moeda de 5 centavos, 5 e 10 centavos. Então eu tinha 3 reais, era 4 e 5, 4 e caralhado. Sim. Eu tinha 3 reais de moedinha de 10 centavos e 5 centavos, eu não tinha nada mais. Aí eu falei, mano, eu falo pro cara, não falo Jogou pro cara, e só eu falo olhou pro pro cara, olho e eu falou, falo você pro não cara. confia em mim? Eu falo pro cara, não falo com o cara. Aí chegou no ponto do Mackenzie, eu falei, caraca, ô Miguel, que feio, mano. Eu falei, caraca, meu irmão, tem que descer aqui. Taquei as moedinhas lá. Falei, vai descer na... Mudei até Três moedinhas de 5. eu mudei até a voz, eu falei, vai descer na frente. Fingiu E que desci era... na frente, maluco. Entrei correndo. Tom, vai. Eu fazia as coisas feitas também. Derrubou uma idosa e saiu correndo. Sentava no lugar de velho e quando chegava velho eu fingia que tá dormindo. Ai, que Nossa, horror! isso eu já fiz várias vezes. Eu aqui, ó. Não, Ai, várias velho. vezes. Aí eu via que a velha chegava. O foda é quando é o contrário, você tá acordadão. Tinha umas que acordava, velho. Opa, só no lugar de velho. É legal quando você tá... No lugar de velho. Quando você tá acordadão, Ai, meu aí Deus. você tá sentado lá no lugar do Ai, velho. viu, Cãibra? Você tá sentado no lugar do velho. Aí você fala, o senhor quer sentar, ou a senhora quer sentar, que ele fala, não precisa, meu querido. Só que, tipo, ela foi educada, você foi educado, só que o busão não soube dessa conversa. E aí para no ponto seguinte, a galera entra e fala, nossa, esse moleque tá sentado no lugar de velho. Gente, minha mãe, uma vez, quando eu era bebê, assim, de colo, ai. ela sentou num lugar que é pra idoso e pra pessoas que precisam, né? Inclusive Minha mãe... crianças menores. É, exato. E aí ela começou a tretar com o velhinho, porque o velhinho queria sentar e ela tava sentada no lugar dela também. Ela falou, não, mas o mesmo direito que você tem, eu tenho. E começou a me xingar. O bebê. Ô, louco. Meu Aí Deus. ela falou, agora você perdeu a razão, você vai apanhar com uma criança no colo. Nossa. Tem gente que, mano... Porco. Nossa, mano. É muito espírito de porco. Mano, eu já uma vez, mano, eu fingi que eu era manco, mano. Pra descer, não era nem pra não pagar, era pra descer pela frente. Porque, mano, eu olhei atrás daquele bagulho lotado e o da frente, mano, tranquilinho, eu ia descer rapidão. Eu falei, ô, velho, eu tenho um problema no joelho, mano, será que eu posso descer aqui na frente? Nossa, mano. Juro, mano, juro. Nossa. Essa foi o pior. Mano, Meu e Deus. a gente ia pra faculdade sempre no mesmo busão e no mesmo horário. Sim. Então a gente conhecia o motorista e o cobrador, o Japa e o Rafa. E aí eles nos colocaram no grupo dos cobradores e dos motoristas dos 700C. Então a gente tinha muita informação privilegiada do busão, mano, era Nossa. bizarro. Então, vocês estão vindo, a gente sabia de greve um dia antes, ao menos não trabalhar que tem greve. O Japa,
Era 6h30 no ponto. Ele passava 6h30, ele tava no ponto. Que era o segundo ponto da linha, né? Ele falou, eu saio 6h25, 5 minutos eu tô É aí. o que eu falo, nada como conhecer as pessoas, De vez em quando, porque a gente saía de casa e tinha uma direita, uma rua bem longa assim, e no final você vê a avenida que passava o busão. Aí de vez em quando a gente cruzava a rua, a gente vê o busão parado na esquina. E o Rafa pra fora. Vem! E a gente, mano, correndo pra pegar o busão. Isso quando ele não mandava, mano. É porque tinha o Japa e o Rafa. Aí o Rafa, o Chaparral e o Joari Anderson. E tinha outra também. Zóio de Cobra. Zóio de Cobra. E aí, mano, ele falava, ô, vocês vão pro Chaparral, tá, mano? Eu vou parar aí, mas tá lotado. O Chaparral vem vazio. Muita gente boa, mano. O sonho do Chaparral era ser motorista, mas ele tava tirando todas as certificações pra ser motorista do busão. Ele queria... E o Zóio de Cobra, ele tinha aquele problema dos olhos que, tipo, fica esbranquiçado, sabe? Sim, Ele tinha os dois esbranquiçados, os caras chamavam ele de Zóio de Cobra. Tinha um cobrador do Bom Um abraço, viu? Eu sei que você vai ouvir. Tinha um cobrador do Bom Filhole, mano, que eu não tinha percebido, né, mano? Aí do Onde nada, foi, como é? tipo, ele pegou a perna dele assim e botou na caixa. Assim. Só que, mano, eu falei, caralho, que maluco elástico, né? Mas quando eu fui ver, ele tinha aquele problema de má formação dos ossos, tá ligado? Então, tipo, a perna dele era bamba. Então ele, mano, o que ele fazia? Ele sentava no lugar dele, aí ele pegava as duas pernas, mano, e fazia assim com a perna. Pau! Pau! E ficava com os pés cruzados assim, mano. Em cima, nossa. Mano, eu olhei aqui e falei, que porra é essa? Os caras estão fazendo isso, mano. Bom, mano, Cara, busão é um lar de... Busão... Ele é muito fofo, mano. Busão é um lugar de coisas inimagináveis, mano. Uma vez eu tava voltando pra casa... Eu lembrei de uma coisa também. Né? Eu tava voltando pra casa, mas assim, aquele dia, sabe aquele dia que você passou o pó? Era 10 horas da noite, você voltando no busão, aquele trânsito, aquela coisa, voltando do trabalho. Sentei num busão enorme lá, com ar-condicionado, sentadão. E tinha uma criancinha, ela não devia ter 10 anos de idade. E a mãe tava soltando uma batida de funk e a menina tava mandando um funk, assim, meio que no improviso, assim. Era essa cena. E a mãe, vai MC Emily, e a mãe mandando a MC Emily, vai MC Emily, mandando a batida, mandando a batida, mandando a batida, mandando a batida. E a menina lá cantando um funk conhecido lá, não sei o quê. E aí a menina foi fazer um passinho de funk e o chinelo dela voou do pé dela e veio perto de mim. Só que eu tava sentado que nem eu tava agora. E aí eu falei, pô, sabe quando você não esticou? Tava mais fácil que o do meu pé. Aí eu estiquei o Chamou pela janela. Não, lógico que não. E aí a menina foi pegar o chinelo, porque caiu meio que embaixo Não, eu peguei o chinelo com o pé e empurrei pra ela, porque caiu meio que embaixo, assim, sabe? Ela, não vai chutar meu chinelo não, hein? Quando ela falou isso, maluco, só sobrou a mão da mãe na cara dela. Meu Deus. Ela falou assim, não vai chutar meu chinelo. Ela, vai, minha mãe educada, mano. Ela carregou aqui de trás, assim, ela tá na menina. Pegou a orelha dela, o peito. Ela, vamos descer. E deu outro tapa pra menina descer. Eu falei, nossa, não precisa. Só que você foi um puta preguiçoso do cacete. Eu falei, não acredito que você fez isso. Nossa, história de busão eu tenho várias. Mas enfim, aí você fez faculdade, você começou no São Judas, na São Judas, e depois foi pro Mackenzie, né? Deixa eu só te perguntar, suas amigas da São Judas se chamavam de Judas? Ah, gente, sério? Pelo amor de Deus. Mas enfim, eu queria falar dessa... não entendi. É São Judas. Judas. Ela traiu o São Judas e foi pro Mackenzie, que suas amigas se chamavam de... Muito engraçado, mesmo. Foi tão boa que ele não entendeu. Quando tem que explicar é uma merda, né? Comenta aí, as pessoas que nos seguem, se foi melhor essa piadinha ou a do anão do pau de diamante. É verdade. Essa é forte. A Ana falou, meu, eu cheguei na parte do pau de diamante, eu tive que pausar pra processar o que tava acontecendo. Não é. E você fez pra Uni, né? Que nem o nosso amigão. A gente já falou pra caralho isso, mas... Então, eu... Em 2015, eu passei na São Judas. Assim, na real que eu nunca quis entrar no Mackenzie. Me perdoe, viu, Mackenzie?
Mas eu tinha aquele leve preconceito com os mackenzistas justamente pela questão histórica e tudo mais. Sim. Do Mackenzie ser uma faculdade mais voltada por pautas de direita e eu era mais por pautas de esquerda, questão da ditadura militar e tudo mais. Então eu não queria entrar e eu tinha aquela impressão de que eu sofreria algum tipo de preconceito se eu entrasse no Mackenzie, né? Então, a princípio, eu me candidatei pra PUC e pra São Judas. E eu passei na São Judas. E estudei lá 6 meses, foi ótimo, foi uma faculdade maravilhosa. Eu tive aula, inclusive, com o Silvio lá, que é o ministro, que hoje é o ministro dos Direitos Humanos. Fera, brabo. Muito bravo. Tive aula com ele, com o sócio dele, tive aula com os vários professores maravilhosos. Só que aí eu tava lá de férias em julho, maio, sei lá. E eu decidi me candidatar novamente na época do ProUni, né? Porque você tem duas datas, no começo do ano e no meio do ano. Meu filho, hoje eu tomei 50 cervejas já. É mesmo? Na hora que eu saí do trabalho. Não, 50 não foi, mas 5 foi, fácil. Aquele calor. Bora? Bora. Então, aí eu peguei e fiz a inscrição, aí tentei PUC e Mackenzie. Falei, quer saber, vou tentar o Mackenzie. Aí não passei na PUC e passei no Mackenzie. Eu falei, só que assim, até então eu estava de férias, né? Eu fiz a inscrição, caguei e fui viajar. Aí eu tô lá no interior, 6 horas daqui, olho pro meu e-mail, faltam 2 dias pra acabar as inscrições. Pra fazer a matrícula no Mackenzie. Aí eu, pai, tô voltando amanhã pra São Paulo. Ele, por quê? Aí eu passei no Mackenzie, preciso ir pra lá. E só que você tem que, mano, fazer toda a papelada. Gente, é muita papelada. É tipo mais de... Acho que mais de 20, 30 documentos que você precisa entregar. Nossa. Eu precisava pegar tudo ainda. E do Mackenzie, a faculdade ela pode pedir alguns documentos específicos. E o Mackenzie tinha uma lista de documentos específicos. Aí eu voltei correndo, acho que no mesmo dia até. E fui lá, minha mãe foi comigo, consegui fazer a inscrição e mudei pro Mackenzie. E aí com o Mackenzie, a política de... É que nem o Gabriel até falou no outro, né? Podcast, que é a questão de você ter que refazer tudo as matérias de novo. Então eu tive que refazer totalmente a faculdade novamente, mas foram só 6 meses que eu perdi. Aí cheguei no Mackenzie, já sabia metade da matéria que era dada, já tinha tido aula com o Silvio, então eu tava tendo de novo aula com o Silvio. Mas foi assim, foi um passo muito importante na minha vida. É aquilo, né, a gente, tipo, não é o que eu concordo, mas de fato acontece que a minha vida, ela deu uma boa andada depois que eu entrei no Mackenzie. Questão de estágio, questão de você conhecer as pessoas com quem você pode ou não ter algum tipo de relação profissional. Os professores também se mostravam mais dispostos nessa questão de conhecer os alunos, sabe? Foi uma coisa que eu gostei muito do Mackenzie. Que eu considerava os professores como se eles fossem amigos, parentes que a gente podia conversar normalmente, sabe? Alguns, né? Alguns, E foi... Boa maioria. Mas assim, eu não posso reclamar. Eu mudei pro Mackenzie numa época bem conturbada na minha vida. E meus professores me abraçaram de uma forma, tipo, espetacular. Que bom. Espetacular, não tem nada pra reclamar. E os alunos me surpreenderam. Tipo, eu cheguei no Mackenzie falando, cara, vai ser foda ter que lidar com esses alunos. Eles não... Porque já existiu manifestações contra o ProUni no Mackenzie. Então eu vou chegar lá, eu vou ser o tipo de pessoa que eles não vão querer contar, tudo mais. E foi totalmente contrário, sabe? Eu cheguei já falando, porque eu nunca escondi, nunca quis esconder. Então eu sempre falei, se quiser gostar de mim, vai ter que saber que eu sou pobre. Começa por aí. Que eu sou de Osasco, que eu sou pobre. Mas me abraçaram, Gui me abraçou, todo mundo que eu conversei hoje me abraçou muito bem. E os próprios alunos de direito já eram mais voltados para um tipo de ideal, para um tipo de ideia, né, mesmo, em relação ao ProUni, que eu concordo, que tem que existir. A gente né, fala com bastante gente prounista, né? Isso também assim, pelo incrível que pareça, prounista chama prounista, que a gente tem os 5 lá do nosso grupo é prounista. É mesmo? Você? Ó,
Eu, a Rafa, o Gá, a Lívia, Ah, sim. a Cécia não era do ProUni, mas era do FIES. Então, assim, mas o pessoal abraçou bem, a gente teve nós tínhamos algumas discussões sobre questão de políticas de cotas e tudo mais na faculdade, e era tipo, uma ou duas pessoas que não concordavam, o resto era sempre muito favorável. Então foi uma época muito, muito boa, assim, na minha vida. Não paguei a faculdade, era cara. Isso me abriu portas pra, tipo, estágio e tudo mais. Não foi, assim, óbvio que comparando os outros alunos que não eram bolsistas com quem era, mesmo assim existia uma diferença e ainda existe, é nítido. Tipo, a questão de você começar a faculdade, for procurar estágio e aí ter que lidar com empresas e escritórios que queriam um aluno já fluente em inglês e com uma outra língua a mais. Então, tipo, não, cara, nem o inglês eu tenho, tá ligado? Você precisa colocar umas vagas aí pra quem realmente tá começando. Então, teve essa diferença, óbvio, e ainda tem, infelizmente. Tem a questão também de quererem pessoas com experiências, estando no primeiro semestre. Isso é foda. E fora toda a questão de, tipo, tem que trabalhar por fora e blá, blá, blá. Graças a Deus eu não tive, mas teve muito aluno que precisava, né? Mas foi muito bom, foi uma época muito boa. Eu sou muito orgulhosa dessa... Que bom, velho. Animal. Vamos pro Responde Daí que eu pergunto daqui. Um dia a gente cria uma vinhetinha pra isso. Um dia, talvez. A gente tem... Se alguém conheceu algum músico que Eu é conheço. super talentoso, enfim, que esteja disposto a fazer uma vinheta. Bom, você tá ligado? Você já tava, né? Esteja disposto. Exato, que não seja de música clássica, imagina. Como é que seria uma entrada música clássica dessa vida? Devia ser uma fuguinha, assim. Uma fuguinha? Começa um teminha, assim, que a gente... É tipo Michel Teló, fugidinha, tipo uma fuguinha. Não, uma fuga. Ele pode fazer e depois a gente coloca um eletrônico. Parece que vai colocar um eletrônico meio com... Mas Eletrofunk, Um assim. dia o meu irmão falou pro Rô, falou assim, mano, da hora esse seu violino no braço. Ele, é uma viola da É uma Gama. viola da Gama. Não, uma fuga, pra quem tá interessado, é uma composição polifônica que cada voz que entra tem que fazer uma imitação do tema. E ela tem uma estrutura, assim, bem... Ele é Bem muito único. talentoso, mano, com música, o Rô é muito foda. É só o que eu falei. Grande coisa, eu só falei. Mas é bem interessante, uma fuga. Bom, vamos lá. Então eu vou falar frases curtas, perguntas curtas e você me fala a primeira coisa que vem à sua cabeça com poucas palavras, pode ser? Vixe Maria. É tipo um bate-bola, jogo rápido. A gente, Tá. nessa vida nada se cria, tudo se copia, não é? Vamos lá? Pronto? Uhum. Eu amo... Cerveja. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Eu odeio água. Injustiça. Um dia bom, Na praia. um dia merda. No escritório. Se você pudesse ser qualquer outra pessoa no mundo por 24 horas, quem que você seria? Zeca Pagodinho. Bruna Biff, você ganhou na Mega Sena. Qual que é a coisa mais fútil que você compraria? Uma lancha. Eu pensei a coisa mais assim, tipo, quando eu fiz essa pergunta, eu falei, que de fútil eu compraria? Eu falei, eu compraria uma geladeira Smart, mano. Você já viu essa geladeira Smart? Não. Que você coloca? Era uma geladeira Smart, mano. Ela tem um computadorzinho que você coloca as coisinhas Nunca no nem lugar vi. certo. Por exemplo, você põe 5 caixas de leite na posição A1 a A5. Ele vai te avisando, leite 4. Nossa, que... Nossa, É bem fútil mesmo. Deve ter algum otário que... Que paga 100 mil, né? Você já viu? Mano, eu compraria algo obsceno, sei lá, uma girafa, alguma coisa assim, mano. Foda-se. Uma girafa. É. Você sabe essa? Que essa pergunta é boa, pelo amor de Deus. O mais fútil, eu acho que eu... Um drone, sei lá. É bem difícil essa pergunta. Não é tão simples. É que é uma quebra de expectativa. Você ganhou na Mega Sena, o que você de fútil compraria? É que a gente pensa que nem pobre, né? O que você compraria? Mano, eu ia na rena e ia, mano,
Fechar o estoque Eu da acho que eu ia rede. comprar aquele negocinho que você já viu nos vídeos que você tem tipo uma mochilinha a jato para o mar, assim, que você sai voando. Demais, mano. Você é louco. Da hora. Gostei. Quem que você queria que simplesmente colasse de penetra na botoparte? E aí você pode escolher qualquer pessoa no mundo. O Adriano. Imperador? Com certeza. Didico Bensui. Um sonho pra se tornar realidade. Meu, tem vários, cara. Mas eu acho que consegui comprar a casa dos meus pais. Legal. Bru, imagine que você tenha hoje, agora, a oportunidade de dizer o que você quiser pra pessoa que você quiser. Mesmo que não esteja mais aqui, ou uma pessoa que você é muito fã. Pra quem seria essa sua fala e o que você falaria? Caramba, não é um bate-bola, isso daí é difícil, é complexo. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas você que está assistindo aí, que disse que eu não ia conseguir, eu consegui, viu? Chupa aí essa pessoa otária otária aí, arrombada. Agora, Bruna Bife, o mundo vai acabar amanhã, vai todo mundo morrer. O que você faz? Qual que é o seu dia? O que você faz nesse dia? Começo Cara, no fim. Você acorda e fala, hoje nós vamos morrer, gente. Você faz o quê? eu vou chamar todo mundo que eu conheço, pegar um avião e fazer alguma viagem pra algum lugar bem da hora, assim. Tipo, uma praia bem assim, que ninguém nunca pensou em ir porque não tem dinheiro. Vamos todo mundo agora. Eu faria alguma coisa assim. É isso. E aí, pra terminar, manda uma mensagem pra galera e, por gentileza, não utilize a expressão a vida é irada. Eu ia falar aquela minha frase linda, tô foda-se pra você. Eu tô brincando. Mas é isso, gente. Escutem o podcast. Curtam. Compartilhem. Qual que é o seu arroba nas Todos redes os meus. também? Vou colocar, Coloca. por favor. Fala aí Bru Bife, Boto Pare também, pode ser. E, cara, eu vou pedir pra todos os meus amigos, por favor, engajem. Para os meus influenciadores, engajem também. E é isso, eu adorei participar, espero participar outras vezes. Espero poder trazer pessoas pra cá, porque eu conheço muita gente interessante pra Volte trazer quando pra cá, quiser. viu? Pode chamar. E é isso. Meu, eu só finalizando aqui, só queria trazer uma honrosa memória à Glória Maria, que se foi, infelizmente, a maior jornalista que já pisou nesse universo. Então, ela é muito descanse em paz, Glória Maria. F. É isso. É isso, pessoal. Então, curta a gente, compartilhe, nos escute. Fale para um amigo de um amigo meu que tem um podcast da hora para vocês escutarem, tá bom? Valeu? Valeu, gente!